Olá, tudo bem? Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja e permaneça com todos, hoje, agora e para todo sempre. Meu nome é Osnir Viana, sou trabalhador do Núcleo Espírita Alta de Souza e estou aqui hoje para trazer algumas reflexões acerca da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E hoje nós iremos refletir sobre uma mensagem de Emmanuel, cujo título é Caminhos Retos, extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Então, nós vivemos hoje num mundo com muitos conflitos, nós estamos vivenciando momentos de incerteza, de dúvidas, guerras e conflitos em todo o planeta Terra, famílias em desequilíbrio, muito egoísmo e sede de poder, muito ego, muito eu, muitos jovens perdidos no mundo, muitos sem rumo, pessoas descrentes de Deus e de tudo, muitas vezes. Então, frente a tudo isso, a todas essas incertezas, a todos esses conflitos, qual o nosso rumo? Será que estamos à deriva? Qual o nosso propósito aqui na Terra? Onde está o nosso tesouro, o nosso verdadeiro tesouro? E onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Então vamos fazer todas essas reflexões hoje, juntos, nesta mensagem de Emmanuel, Caminhos Retos. Mas antes vamos fazer a nossa oração para nos conectarmos com o Criador. Sempre é bom orar e sempre é bom pararmos um pouquinho na nossa vida cotidiana, muitas vezes agitada, para asserenarmos nossos corações, para asserenarmos nossas mentes e nos conectarmos ao mais alto, mudando um pouquinho a nossa faixa vibratória e entrando em sintonia com as faixas vibratórias mais elevadas espirituais. Então vamos orar juntos. Mestre, amigo Jesus, queridos amigos espirituais, aqui estamos mais uma vez unidos pelo pensamento para que possamos estarmos aptos, concentrados nas mensagens que aqui serão trazidas, que possamos aproveitar ao máximo os teus ensinamentos, Senhor, de amor e de vida, e que possamos vivenciá-lo em todos os momentos de nossa existência. Abençoa cada um de nós, abençoa aos nossos lares, abençoa a nossa vida e que possamos sempre, Senhor, confiar na tua imensa justiça e misericórdia. Muita paz para todos. Então vamos lá, iniciar as nossas reflexões de hoje. Jesus, ele já previa esses conflitos, essa turbulência, essas guerras, quando ele disse, nos passou a seguinte mensagem, inclusive também é refletida no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus diz: Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Doravante, no futuro, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas em divisão, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a nora com a sogra e a sogra com a nora. E os homens
terão por inimigos os de sua própria família. E Jesus diz mais: vim para lançar fogo à terra e tenho pressa que esse fogo se acenda. Nossa, como isso? Jesus veio separar, veio trazer conflito, não veio trazer a paz, veio trazer fogo. E tem pressa que esse fogo se acenda? Que fogo seria esse? Será que vamos ser acometidos por meteoros que irão incendiar o nosso planeta Terra? Não, de forma alguma. O fogo que Jesus se referia não era esse fogo externo, físico, mas era o fogo interior, essa chama interior que faz com que possamos nos aquecer, aquecer a nossa máquina espiritual, a nossa alma, para promover a mudança. E no futuro, né, os espíritos, Kardec faz até o comentário sobre essa passagem de Jesus, dizendo que, quando Jesus disse que tem pressa que esse fogo se acenda, é para que nessas turbulências, nesses conflitos, saia triunfante a paz. Porque muitas vezes é do conflito, das grandes guerras, das grandes turbulências, que a humanidade passa por estágios e processos de grande impulsão no processo de evolução da Terra, seja evolução científica, tecnológica, que aconteceram após as guerras, os conflitos, mas também moral, que é exatamente este momento que estamos passando, no momento do processo de transição para um mundo de regeneração. E aí Jesus tem pressa sim que esse fogo se acenda no coração dos homens e na mente de todos, para que possamos refletir. E Kardec diz que no futuro a paz será triunfante e do ódio dos partidos, dos conflitos e das guerras, a fraternidade universal no seio dos povos. Então, estamos passando por esse momento de turbulência, de conflitos necessários neste processo de desenvolvimento do nosso orbe terrestre. Então, no livro lá, Caminho, Verdade e Vida, na mensagem Caminhos Retos, Emmanuel começa com uma citação do Cristo, que está lá contida em João, capítulo 21, versículo 6, quando Jesus disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E aí os apóstolos, dando continuidade a esta passagem do Cristo, os apóstolos lançaram a rede e acharam os peixes. E eram tantos peixes que eles tiveram dificuldade de carregar a rede. Mas podemos, e Emmanuel nos traz uma reflexão em cima desse trechinho de Jesus. E ele nos mostra outro significado, um significado que vai além desse fato físico desta passagem e transcende para o lado espiritual. Ele faz um comparativo, ele traça um paralelo. O que seria o barco? Seria a nossa posição na vida, neste exato momento. E o pescador? Quem seriam os pescadores? Os pescadores somos nós. Nós somos os pescadores. E a rede? O que a rede significa? Qual o significado da rede? A rede são todas as nossas intenções. Olha só. Todas as nossas intenções, os nossos desejos, os nossos interesses. Os nossos interesses.
Pois todos os dias, meus irmãos, cada um de nós, acordamos, levantamos e jogamos durante o dia a nossa rede de interesses. Nossa rede de interesses. Mas será que estamos jogando a nossa rede nos interesses corretos? Será que estamos no rumo certo? Será que o caminho que estamos percorrendo, a rede de interesses que estamos jogando, é uma rede que vai trazer tesouros reais e verdadeiros para a alma, os tesouros espirituais, ou apenas nossa rede de interesse está circunscrito apenas às coisas físicas e materiais? Porque sim, nós podemos, devemos ter sim nossos interesses materiais e físicos, porque estamos no planeta para vivenciar esse processo aqui na Terra, como seres reencarnados que somos. Mas que essa rede possa ter também, e como Cristo diz, colocando em primeiro plano os interesses espirituais. Porque, meus irmãos, a nossa vida aqui na Terra, no orbe físico, é passageira. E a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Mas poucos percebem, têm essa percepção da realidade e preferem viver na Matrix, apenas jogando as suas redes nos interesses provisórios, passageiros da matéria. Então, meus irmãos, será que estamos jogando nossa rede na banda direita, a banda que o Cristo nos colocou como roteiro a seguir? Vamos aqui voltar um pouquinho no tempo. Vamos fazer uma viagem para o tempo do Cristo, há 2000 anos atrás. Vamos voltar para a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum na época do Cristo. Cafarnaum, para a época, para os padrões da época, era considerada uma cidade grande. Ela tinha sua região de comércio, mas tinha também as atividades voltadas para a pesca, pois era uma região que tinha uma comunidade de pescadores. Mas também ela tinha imensas ruas, algumas calçadas inclusive, outras não, de barro. Ela tinha casarões, mansões, palacetes, tinha casebres, casas humildes, tinha uma grande sinagoga da cidade, tinham praças exuberantes. Era uma cidade grandiosa para os padrões da época. E tinha na sua orla o mar da Galileia. E aí, em uma manhã ensolarada, em uma manhã sublime, o Cristo Jesus saiu para chamar, convocar aqueles que seriam os seus apóstolos aqui na terra. Se aproximando da beira do mar da Galileia, ele encontrou alguns pescadores e ele fez aquele convite sublime. Com sua voz meiga, com sua energia magnetizadora, pois seu padrão vibratório se estendia a quilômetros de distância. E o Cristo, naquela manhã,
convidou os primeiros apóstolos para o seu evangelho de amor, dizendo: segui-me e farei de vós pescadores de homens. E aqueles pescadores nunca tinham visto aquele homem. Mas é como se ele, dentro de cada um deles, eles soubessem que já estavam destinados a seguir aquele homem que eles não conheciam. Mas no fundo, algo fazia com que eles sentissem que já tinham sido preparados e convocados para este momento. Queria modificar a vida deles para sempre. E eles, sem titubear, sem questionar ao Cristo naquele momento, soltaram em suas redes, envolvidos por aquele magnetismo extraordinário do Mestre, e o seguiram, sem questionar. Eles não sabiam qual o destino, não sabiam para onde iam, mas sabiam que aquele momento tinha chegado, o momento da grande transformação em suas vidas. O momento que todos nós almejamos, desse encontro e de largarmos as coisas materiais, colocando-as em segundo plano, frente aos bens espirituais, que são imperecíveis. Então eles os seguiram, pois sabiam que o momento tinha chegado. E não voltaram a olhar para trás. E seguiram aquele rabino que iria transformar não só a vida deles, mas de toda a humanidade. E os momentos são chegados, meus irmãos. Mas como nós poderemos saber qual o rumo certo? Muitas vezes estamos perdidos sem saber qual o caminho a seguir. Muitas vezes saímos do trilho. Muitas vezes nos perdemos em atalhos. E neste mundo cheio de contradições e conflitos. Então, qual o roteiro a seguir? Existe algum roteiro seguro para que possamos rumar, para que possamos seguir? Existe, meus irmãos. E o Cristo nos trouxe este roteiro seguro quando ele disse assim, em Mateus 5, 43, 45, ele diz: o roteiro seguro, o rumo certo, o caminho reto. E aonde jogar a nossa rede. Ele diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Pois assim as antigas tradições diziam. E assim hoje ainda o mundo muitas vezes nos diz, os filmes cheios de violência, de exemplos de egoísmo, de vingança, nos dizem que devemos nos vingar dos nossos inimigos. Mas o Cristo disse o seguinte: eu, porém, vos digo, amarai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos.
fazei o bem ao que vos odeiam, aqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Olha só que interessante. E ele ainda completa: pois o meu Pai que está nos céus faz com que se levante o sol sobre os bons e sobre os maus, para todos, e que chova sobre os justos e os injustos. E aí muitas vezes nós dizemos: mas o que? Eu amar os meus inimigos, fazer o bem aos meus inimigos, orar pelos que me perseguem, pelos que me perseguem e caluniam? De forma alguma. Eu jamais levo desaforo para casa. Pois é, meus irmãos. Nós muitas vezes podemos não levar o desaforo, mas aí vamos levar várias outras coisas na nossa rede, que são as energias envolvidas no ódio, no rancor, na vingança, que se reflete no nosso corpo físico, uma enxaqueca, um mal-estar, alteração da nossa pressão arterial, a insônia, perda de sono, do sono físico, a perda de paz, pois quando nós não perdoamos, e que quando nós guardamos o desejo de vingança, o rancor, nós não teremos paz, e sim aflições. E aí Jesus nos traz o roteiro que vai nos trazer a paz interior, a paz de consciência, a transformação, pensando não nos bens materiais, mas nos bens eternos, imperecíveis, que são os bens espirituais. Pois quando nós perdoamos o nosso irmão, quando nós amamos a todos e fazemos o bem a todos, nós criamos em torno de nós uma atmosfera psíquica, fluídica, mental e espiritual extraordinária. E isso envolve a todos que estão ao nosso derredor, pois é assim que é. As leis de reação, as leis de atração, energias semelhantes são atraídas. Então, meus irmãos, a história está cheia de filósofos, de pensadores, que trouxeram muitas vezes os seus pensamentos. Existem, ao longo da história, inúmeras teses criadas para tentar explicar como o homem consegue chegar à felicidade. Mas todas elas colocam uma interrogação, pois a felicidade muitas vezes não é alcançada com uma teoria ou a aplicação muitas vezes de determinadas teses ou ideias e pensamentos. Mas a felicidade é uma construção interior. Interior. E o Cristo nos trouxe a chave para a verdadeira felicidade, a chave da harmonia interior, pois ele nos trouxe de forma simples, mostrando que o amor puro e verdadeiro é a única chave eficaz para resolver todos os nossos conflitos e enigmas existenciais. Enquanto todos buscam no ego, no eu, na satisfação física, dos prazeres físicos, Jesus ensinou a simplicidade e no pensamento do seu evangelho, o bem maior, que é o bem
que pensa não só no eu, mas também no todo. Muitas vezes a felicidade para o enfermo, para aquele que está doente, é a saúde do corpo. A felicidade para aquele que está faminto, com fome, é um prato de comida, é o alimento físico. Para aquele que está com sede, é um copo d'água naquele momento. Esta é uma felicidade pontual e momentânea. Mas tem pessoas que têm tudo isso e muito mais. Tem pessoas que têm tudo do bom e do melhor, materialmente falando. Possuem bens, riquezas, status, conhecimento físico, material, mas mesmo assim não se sentem felizes. Enquanto outras que estão passando por penúrias, por escassez extremas, por sofrimentos físicos, materiais, por doenças graves e crônicas, estão sempre felizes e alegres, esbanjam alegria. E ainda reservam tempo para pensar no outro. Eu me lembro que na minha infância, quando eu tinha 10 anos, eu fui visitar um hospital, era o Hospital da Miroeira, e lá tem um homem que até hoje me marcou, ele já desencarnou, que era Galindo. E este homem, ele não tinha braços nem pernas, ficava numa cama, com problemas pulmonares, com dores, era cego. E mesmo assim eu nunca o encontrei triste ou reclamando da vida. Ele era sempre alegre, sempre sorridente. E ele cantava quando chegávamos lá. E ele tentava nos consolar, vejam só. Que sublime exemplo. Pois a felicidade não está no exterior, meus irmãos. A felicidade não está no que temos no exterior, nos nossos rótulos. A felicidade não está nos bens exteriores, mas sim está dentro do nosso interior. E nada, absolutamente nada, paga esta felicidade interior, porque ela é individual. A paz do mundo será construída no interior de cada homem, cada um de nós aqui na Terra. A grande transformação do planeta não é uma transformação física do nosso planeta, mas é uma transformação interior de cada criatura humana aqui na Terra. Então, que possamos compreender que esta paz interior, a verdadeira felicidade, ela se constrói, não se compra com coisas materiais, ela se conquista. E ela se conquista não só quando nós pensamos no nosso bem-estar, mas ela também se conquista quando nós pensamos também no bem-estar do nosso semelhante, inclusive dos nossos inimigos, como Cristo nos colocou bem, nos mostrando o rumo certo, nos mostrando as diretrizes a seguir, o roteiro seguro, o farol da nossa estrada da vida, que é aqui na Terra muito rápida e passageira. Então que possamos compreender e refletir sobre onde estamos jogando a nossa rede. Quais são os nossos interesses aqui na Terra?
onde estamos, onde estão os nossos pensamentos, onde está o nosso coração, onde estão os nossos tesouros reais. Emmanuel, ele trouxe em uma psicografia de Chico Xavier, a primeira psicografia que foi filmada do médium Chico Xavier. E está lá no livro Nosso Chico, né? Saulo Gomes, ele nos traz essa psicografia que foi a primeira filmada do médium Francisco Cândido Xavier. E diz assim, o título da mensagem é Auxiliarás por amor. Porque estar no rumo certo não significa não ter erros, não ter falhas. Todos nós temos erros, cometemos falhas, meus irmãos. Estar no rumo certo, no caminho reto, no roteiro seguro, não significa ser perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós todos temos as nossas imperfeições, as nossas limitações, mas que possamos reconhecê-la e que possamos não nos acomodar, buscando sempre seguir neste rumo. Mas vamos lá para a mensagem trazida pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, que foi filmada. E o título da mensagem é Auxiliarás por amor. E Emmanuel diz assim: adotarás a disciplina por norma de ação em teu ambiente de trabalho renovador e educar-te-ás na orientação do bem. Olha que interessante. Então, Emmanuel nos traz que devemos adotar a disciplina e devemos nos educarmos na orientação do bem, elevando o nível da existência e sublimando as circunstâncias. Continua Emmanuel. Enxergarás nos que te rodeiam, são tantos que eles rodeiam, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos. Enxergarás nos que te rodeiam irmãos autênticos, diante da providência divina. Ajudarás aos menos bons, olha, ajudarás aos menos bons, para não dizer ruins, né? Muitas vezes que nós consideramos em nossa visão estreita. Ajudarás aos menos bons para que se tornem bons. E auxiliarás aos bons a fim de que se façam melhores. Ou seja, tudo caminhando para que possamos nós também participar deste banquete do bem, servindo sempre. E ele continua: se ofensas te apedrejam, todos nós passamos por momentos em que nos sentimos ofendidos, muitas vezes. Nos sentimos apedrejados por ofensas. E Emmanuel nos diz: escuda-te, ou seja, protege-te como se tivesses um escudo. Protege-te no dever bem cumprido e serve sempre. Mesmo que recebamos essas farpas, essas pedras, essas ofensas, que possamos continuar servindo no bem. E Emmanuel continua: muitos mandam, muitos exigem, muitos dispõem ou discutem, mas tu serás aquele que serve, o samaritano da bênção, o entendimento dos incompreendidos. Olha que bonito. A luz dos que se debatem nas sombras, a coragem dos tristes e o apoio dos que se afligem na retaguarda.
Emmanuel. Psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Então, meus irmãos, que possamos então compreender que nos encontramos no rumo do Cristo. E que quando nós nos encontramos nesse rumo certo, seguindo as diretrizes trazidas pelo Cristo, nesse roteiro seguro que ele nos traz, nós jogamos a rede do lado direito, como Cristo nos ensinou, ou seja, no local adequado para que possamos amealhar, que possamos arrastar em nossa rede os valores imperecíveis, os valores verdadeiros para o nosso crescimento espiritual. E vamos assim, caminhando nesse rumo certo, tentando, claro, caindo algumas vezes, nos levantando novamente, juntando as nossas pedrinhas dos erros, mas também as pedrinhas dos nossos acertos. Vamos caminhando neste rumo, tentando seguir dentro das leis divinas, em harmonia com essas leis divinas, servindo sempre como Cristo nos ensinou. E aí sim vamos, desta forma, pouco a pouco, encontrando a nossa paz interior. Pois diante dele, diante do Cristo, todos os problemas perdem o significado e a gravidade. Então, se nós estivermos nos sentindo cansados, sobrecarregados e aflitos, possamos bater na porta, pois Jesus nos disse: buscai e achareis, batei a porta e ela se vos abrirá. Que possamos orar, que possamos buscar, sim, o amparo divino. E não tenham dúvida, quando fazemos do coração, o amparo chegará até nós. Pois assim, meus irmãos, é o reino dos céus, que Jesus nos ensinou, que tem início no coração de cada um de nós. Esse é o verdadeiro reino dos céus. Está dentro de cada um de nós, está dentro daqueles que optam pelos valores do bem, por jogar as redes na busca dos bens espirituais, na busca dos valores eternos, os valores de justiça, de trabalho, de amor e de solidariedade. Que possamos, então, meus irmãos, cada dia jogar nossa rede em busca desses valores. Que Deus possa nos abençoar e nos iluminar sempre. E que possamos sempre seguir neste rumo, lembrando sempre do roteiro seguro que o mestre, o Rabino da Galileia, nos ensinou. Então vamos agradecer, vamos orar, para que possamos continuar nesse rumo. E se estamos nos achando perdidos, cheios de incertezas, que possamos buscar esse roteiro seguro, cheio de certezas. Vamos agradecer então. Deus, Pai misericordioso e bom, Tu conheces cada um de nós, as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas incertezas. Ah, Senhor, guia os nossos passos na estrada do bem. Tu és o farol que ilumina o nosso rumo, que possamos buscar sempre seguir esta luz e que possamos sempre, Senhor, sempre te servir, sem jamais desistirmos de viver em teu nome, Senhor. Abençoa cada um de nós, as nossas famílias, os nossos lares. Bendito sejas, Senhor, pela dor que muitas vezes nos é acometida, pois ela também faz parte do nosso aprendizado
e que possamos compreender, Senhor, o que queres de nós, que possamos lembrar e buscar o nosso significado, o nosso propósito aqui na Terra. De onde viemos, para onde vamos e o que estamos aqui na Terra a fazer. Qual a nossa missão a cumprir? O que queres de nós, Senhor? Ilumina cada um de nós e nos envolve hoje, agora e para todo sempre. Muita paz para todos. Obrigado pela atenção, muita paz e até a próxima.